Eu quero compartilhar com os irmãos um texto, podem fazê-lo sentado mesmo. Eu poderia ter escolhido, irmãos, vários outros textos, mas esse texto no livro dos Salmos, Salmo capítulo de número 100, ou para aqueles que assim preferirem, Salmo de número 100, do versículo 1 ao versículo 5, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua bondade dura de geração em geração. Por que, meus irmãos, eu escolhi esse texto? Porque o obreiro, seja ele porteiro, auxiliar, diácono, presbítero, pastor, ele precisa servir ao Senhor com amor, alegria e de todo o seu coração. E é interessante, meus queridos, quem está me ouvindo diga amém. Nós, obreiros, servos do Senhor, precisamos servir a Deus sem esperar reconhecimento humano. Nós não podemos estar servindo a Deus esperando recompensas. O obreiro deve seguir a Deus, servir a Deus sem segundas intenções. E é interessante, eu coloco isso no texto, os irmãos podem acompanhar tanto na apostila, na minha apostila, quanto nos slides. O obreiro, ao servir a Deus na sua obra, deve estar ciente, meus queridos irmãos, que o seu galardão, a sua recompensa, não é aqui. Paulo diz: portanto, meus queridos irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho, o trabalho das vossas mãos, a recompensa vem do Senhor. Então a recompensa do obreiro, ela vem do Senhor. É o Senhor quem vai recompensar por seu trabalho, por seu esforço e por sua dedicação. Mas é interessante, meus queridos, que o obreiro precisa servir a Deus com alegria, com excelência e para a glória de Deus. O nosso estudo nesta noite basicamente está focado nesses 3 itens: alegria, excelência e para a glória de Deus, contribuindo para que o seu nome, não o nome do obreiro, mas para o nome daquele que o enviou, que o alistou, para que o nome dele seja glorificado. E assim como João disse, escrevendo: convém que ele cresça e que eu diminua. A glória, a honra, o louvor, a majestade pertence àquele que nos alistou para essa tão excelente obra. Amém, meus irmãos?
Porém, meus queridos irmãos, o obreiro precisa compreender que ao servir a Deus, ele vai estar abrindo mão de algumas comodidades e assumindo grandes responsabilidades. Aí está um alerta para aqueles que estão aqui essa noite, que são aspirantes a obreiros. E eu digo a vocês que é bom isso que vocês estão fazendo. Só que hoje já vem um alerta que o obreiro, ao servir a obra de Deus, quando ele aceita, e eu vou falar sobre isso, ele deve estar abrindo mão de algumas comodidades na igreja, como por exemplo, abrir mão de roupas simples. Eu coloco nos slides, calça jeans, camisa polo. É bem verdade que o nosso pastor já deixou orientado aqui na semana passada, e dispensou, por exemplo, o uso de paletó por alguns de nós, até porque nós depois teremos um momento de oração. Mas é indispensável para um obreiro, em um culto oficial, ou num trabalho de oração, um círculo de oração, que o obreiro ele esteja bem vestido, com no mínimo uma camisa social e uma gravata. Eu vou depois citar alguns exemplos da importância do obreiro vir para o culto, e independente de ele estar na escala ou não, ele precisa estar vestido, pois pode acontecer de algum irmão que estava relacionado, que estava na escala faltar, e ele precisar cobrir aquela escala. Então é indispensável para nós, como obreiros, estar sempre pronto para qualquer eventualidade. Eu coloco, por exemplo, outra questão que o obreiro precisa estar atento, é que ele precisa agora ser pontual nos seus horários. Precisa ser, geralmente, eu vou falar sobre isso mais adiante, mas nesse momento introdutório, o obreiro geralmente ele precisa ser ou não o primeiro, mas um dos primeiros a chegar no culto e um dos últimos a sair do culto. Talvez, por alguma circunstância, você pode estar questionando aí no seu coração, consigo mesmo, mas eu não fui alertado disso. Talvez a deficiência estava naquele que, quando o colocou para servir, não lhe orientou. Mas é prerrogativa do obreiro orientar o futuro obreiro para que ele possa estar atento a essas questões. E uma das questões que o obreiro precisa estar atento é a questão do horário, da pontualidade. Mas algumas questões nós vamos trabalhar mais adiante. Essa palestra, esse momento de hoje é um diálogo, onde nós iremos dialogar de forma clara e objetiva, e o obreiro vai estar atento a algumas questões de como deve exercer melhor as suas funções. Eu aprendi, diácono Couto, que eu, como obreiro, eu não posso me achar, pastor Divaldo, melhor do que ninguém. Não posso me sentir melhor do que ninguém. Mas eu aprendi também que eu não posso deixar que ninguém seja melhor do que eu. Eu não posso querer ser melhor do que ninguém, Alex. Mas eu não posso deixar que ninguém seja melhor do que eu. Eu preciso servir a Deus de uma forma onde eu seja o melhor, não para os demais, mas para mim mesmo. Por quê? Se nós observarmos o texto bíblico, que é o texto áureo,
e quem estava aqui na igreja sede ontem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus deu o que Ele tinha de melhor por nós. Então eu preciso dar o meu melhor para Ele. E sendo obreiro, eu preciso caprichar ainda mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu concluo essa parte introdutória dizendo que servir a Deus não é tarefa fácil. Está lá. Porém, é o que, irmãos? Bem bonito, 1, 2, 3, é o que? Não é tarefa fácil, mas é gratificante. Louvado seja Deus. Meus queridos, definindo o tema da minha palestra, obreiro é aquele que é chamado, coopera no desenvolvimento de uma ideia. É uma pessoa que coopera para um fim útil. E eclesiástico está relacionado à igreja como instituição. Ou seja, o tema da nossa palestra, do nosso diálogo, é falar sobre o serviço do obreiro na igreja. O nosso serviço, o serviço de todos nós aqui na igreja. Eu inicio falando sobre servir a Deus com alegria. Observe essa foto. Ela foi colocada em forma de vídeo no grupo, nos grupos da nossa igreja e também no Instagram. O obreiro precisa servir a Deus com alegria. Observe que no salmo que nós lemos, que é o salmo de número 100, o salmista, ao escrever, ele faz um convite, e ele diz: servi ao Senhor com alegria. Talvez a imagem não esteja tão nítida, mas os obreiros que estão nessas fotos, eles estão todos sorrindo, eles estão servindo com alegria. Esse fato foi registrado um dia antes da palestra que nós tivemos sobre a AME Evangelizar, e aqui nós estávamos carregando caixa, presbítero Melquides com a dor na coluna, pastor Ednilson com uma dor de cabeça muito forte, mas todos que aqui estão servindo a Deus com alegria. Olha o sorriso no rosto do nosso pastor. Aqui está o presbítero Melquides, está o irmão Joabe, de costas aqui, cadê o irmão Mi? Está ali o irmão Mi. Lá no fundo está o menor da casa, o menorzinho, né? Oi? Isso, vou chegar lá. E também o diácono Maurílio. E aquele que está por trás, nos bastidores, né, que é quem estava filmando. Então observe, depois os irmãos podem ver lá o vídeo. Todos que estão servindo, estavam servindo com alegria. Depois chegou o irmão Alex, chegou o Paulinho, chegou outros irmãos, né? Como a gente tinha agendado para um horário e iniciou antes, eles vieram com muita vontade, mas a gente já tinha dado conta. Mas ficamos aqui conversando um pouco. E eu aprendi, irmãos, no ano de 2007, eu trabalhando, eu era açougueiro, e um vendedor me disse uma coisa. Ele foi visitar, fazer o seu serviço lá no local onde eu trabalhava, e a gente conversando, eu estava um pouquinho insatisfeito com algumas coisas, e ele percebeu, e me chamou à parte, e mostrou uma pessoa que estava lá à frente, fora do supermercado onde eu trabalhava, sentado. Ele disse: ó, Júnior, observe aquele rapaz,
Eu lembro como hoje, ele estava com a camisa branca, a uns 300 metros, não me recordo tão bem a distância. Você está vendo aquele rapaz? A rua era por volta de meio-dia, praticamente deserta. Você está vendo aquele rapaz? Talvez ele não perceba. A rua está vazia. Mas nós dois, daqui onde nós estamos observando ele. Precisamos entender, meus irmãos, que sempre haverá alguém que estará nos observando. Sempre terá alguém nos observando. Eu me recordo do dia que Deus colocou no coração do meu pastor para ele me ordenar o diaconato da igreja. Uma festa de jovens aqui na igreja sede, eu servindo ainda como auxiliar de trabalho. Domingo à noite, encerramento da festa de jovens. O tema da festa, Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Pastor Jairo Teixeira pregando, irmão Raymond. Irmã Miriam Mical estava louvando. Ela pediu um copo com água. O obreiro levou o copo com água. Ela distraiu e bateu no copo. O copo derramou e aos poucos a água ia se espalhando pela cerâmica. E aí eu muito discretamente fui, quase ninguém percebeu, presbítero Jefferson, lá atrás, peguei uma toalha e discretamente fui e enxuguei. Deus colocou no coração do meu pastor, naquele momento, que eu seria um diácono da igreja. Quase ninguém percebeu o fato, mas alguém estava observando. Então faça sempre com alegria. E aí, eu creio nisso, o Espírito de Deus está falando com você nesta noite. O pouco que você está fazendo, seja aqui na terra ou nos céus, alguém está observando o trabalho que você está fazendo. Amém, meus irmãos? Então faça com alegria. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele fez um convite. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos obrigados, nós fomos convidados a servir ao Senhor para esta tão gratificante obra. Então nós precisamos compreender isso. Nós fomos convidados, não foi uma exigência, foi um convite. O obreiro servindo com excelência. Servir ao Senhor com excelência é estar atento a pequenos detalhes, entre eles a aparência. Há quem diga que Deus, e existem textos bíblicos para isso, que Deus não olha a aparência. Existem textos que corroboram com o que eu estou dizendo. Mas, quando Deus escolheu Davi, a Bíblia relata as suas qualidades. Ele sabia tocar bem, e ele também, me corrijam se eu estiver errado, a Bíblia diz que ele tinha o quê? Boa aparência, sim ou não? Então, um dos pequenos detalhes que nós, como obreiros, precisamos estar atentos é a nossa aparência. O obreiro precisa apresentar-se bem, como por exemplo, ele precisa estar bem vestido. Em casos que precisa estar com paletó, que a maioria das vezes, com paletó bem alinhado, ou em outros casos, com camisa social e gravata, a barba feita. Eu
aprendi algo com meu pastor, que eu tenho me esforçado, pastor, para colocar em prática. E o senhor, conversando comigo, a gente indo a Barreiros, o senhor contando algo da sua vida cotidiana, e eu tenho tentado aplicar isso para a minha vida pessoal. O pastor Denício disse que faz a barba praticamente todos os dias, né, pastor? E ele explicou o porquê. Nós, como obreiros, por exemplo, se você sai de casa com a barba por fazer, e de repente no transcorrer do dia, você como obreiro, precisa ir a uma cerimônia, seja uma cerimônia fúnebre, porque para morrer ninguém avisa, ou na ausência do seu pastor, ele lhe indique para fazer uma cerimônia religiosa, um casamento, um noivado. E aí você, como é que você vai se desdobrar? Então eu tenho tentado ao máximo colocar isso em prática, se bem que a minha barba não é tão aparente, mas eu tenho tentado, Paulinho, todas as manhãs, ou pelo menos um dia sim, um dia não, fazer a barba, para estar bem apresentado. O obreiro precisa estar bem apresentado. Mãos e unhas limpas. E eu vou falar isso quando eu estiver falando sobre o serviço do porteiro, porque ele vai estar diretamente em contato com as pessoas. Então são essas algumas pequenas recomendações que aparentemente são simples, mas que elas deixam uma impressão. Por exemplo, o pastor Soares, quem diria que ele ia prestar atenção num pequeno detalhe como esse? E todos nós, conforme eu disse no início, às vezes a gente pensa que as pessoas não estão nos observando, mas elas estão. Meus irmãos, o serviço eclesiástico do porteiro. É bem verdade que, se for pela hierarquia, basicamente é a seguinte, hoje entre nós: membro, porteiro, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Mas normalmente hoje nós, por conta até de algumas necessidades, tanto o auxiliar tira escala na porta, como alguns diáconos também tiram escala na porta. Então o porteiro precisa estar atento a alguns detalhes. E óbvio, quem é porteiro aqui? Quem tira escala de porta aqui? Levanta a mão bem bonito. Deixa eu dizer alguma coisa a você. Você, escute, quem está me ouvindo diga amém. É o obreiro mais privilegiado. Porque você tem o privilégio de receber todas as pessoas que estarão adentrando ao templo, do mais humilde até o mais numa condição social melhor. Então eu trago algumas recomendações para o porteiro, como por exemplo, ele precisa ser gentil. E é função, atenção aqui os irmãos porteiros, é função do auxiliar porteiro, aquele irmão que estiver na escala na porta, receber bem os visitantes. Se for algum visitante não evangélico, demonstre para ele o quanto você e a igreja, porque ali você está sendo porta-voz da congregação para esse obreiro, demonstre para ele o quanto a igreja está feliz em o receber. E aí eu coloquei duas fotos aqui de um obreiro, é bem verdade que é uma imagem figurativa, mas o obreiro porteiro, ele precisa observar os locais que estão vazios, para que ele possa conduzir os visitantes a se acomodar bem na igreja. E eu coloco no final, lembre-se, a primeira impressão é a que fica. No slide a seguir, eu vou citar 3 referências para mim.
2 delas já dormem no Senhor. Outra ainda está com vida, mas já bem debilitado. Eu tive o privilégio de conviver pouco com ele. O outro, eu ainda não era obreiro, e ele foi, para mim como porteiro, o meu maior referencial. Eu vou colocar a foto deles 3. O primeiro, na foto de cima, Antônio Luiz dos Santos. O meu maior exemplo como porteiro. Meu sogro. Nunca queimou uma escala, Paulinho. Eu coloco no texto que o porteiro deve ser o primeiro a chegar. O porteiro deve ser o primeiro a chegar. Preferencialmente 30 ou 40 minutos antes do culto começar. Por 2 motivos, e isso eu aprendi com o irmão Antônio Luiz dos Santos. Primeiro motivo, quem está me ouvindo, diga amém. Para que o obreiro possa orar. Meu pastor, se eu me permite ser bem franco, o senhor é o pastor da igreja. Lamentavelmente, meus irmãos, nós obreiros estamos negligenciando a oração. É lamentável em alguns cultos que nós vamos, a gente está de joelho dobrado a 15 minutos de começar o culto, e a gente olhar para a igreja e ver obreiros sentados conversando, irmãos. É lamentável. É lamentável isso. Que dirá querer que o obreiro chegue 30, 40 minutos antes para orar? Mas a gente precisa se espelhar em pessoas que nos deram exemplo. Meu sogro, o círculo de oração em Maceió começava às 14 horas. Ele saía a 1h10 de casa, às 13h10. Ele levava cerca, Flávio, de 7 minutos para chegar na igreja. Fizesse chuva, fizesse sol, ele estava bem alinhado, com guarda-chuva, independente se tivesse 500 graus de sol ou se tivesse um toró. Ele estava com guarda-chuva, um chapéu daqueles de aba, né? Todo durinho. Chegava na igreja às 13h15, 13h20. Orava até 10 para as 14 horas. 10 minutos antes de começar o ciclo de oração, ele abria as janelas laterais, abria a porta lateral, que era por onde os irmãos do ciclo de oração iam adentrar, ligava os ventiladores, pegava a cadeira, sentava na frente. Culto, seja de instrução, seja de domingo, 6 horas da noite ele saía de casa. Chegava na igreja 6h07, 6h10, orava 30 minutos, depois abria as portas, janelas e ficava lá. Então esse foi para mim o meu maior exemplo. Irmão Antônio Francisco, esse eu falo já. E eu tive o privilégio de conviver pouco, mas foram tempos muito intensos com o irmão Edilson, carinhosamente conhecido por Glória. Esse aí dispensa comentários, irmãos. Tudo o que eu falei aqui, ele fazia, mas com excelência, com excelência. Chegava antes, orava, abria as portas, janelas e servia ao Senhor com excelência e com alegria. Irmão Antônio Francisco também dispensa comentários. Era o primeiro a chegar, o último a sair. E sabe o que é que me deixa muito triste, irmãos? E aqui eu posso ser franco, somos obreiros. O que
me deixa muito triste é que esses homens estão fazendo-nos muita falta. E a gente olha hoje na igreja e a gente vê poucos ou quase nenhum despontando para substituir esses homens. O que nos deixa mais triste é isso. Nós temos excelentes pregadores, nós temos excelentes cantores, mas nós temos poucos porteiros para servir a Deus com excelência. Vamos seguir. Se você observar no livro de Neemias, capítulo 7, versículo 3, a Bíblia diz, e principalmente na nova versão internacional, ela é bem mais clara, que o porteiro, os porteiros, eles precisam ser os primeiros a chegar e os últimos a sair. Tem porteiro, irmãos, que está na escala, ele chega depois que a igreja já está aberta e vai embora antes do culto terminar. Nós precisamos rever algumas coisas essa noite. Nós precisamos rever algumas coisas essa noite. Amém, meus irmãos? O obreiro e o momento do ofertório. Eu trouxe a foto de um obreiro aqui, tirando oferta. Eu conheço ele. Eu tenho essa foto guardada. Isso é um troféu para mim, irmãos. E observe que esse obreiro que está aí, ele está sorrindo. E eu falo sobre servir a Deus com alegria. E os obreiros, sejam diáconos ou auxiliares, eles precisam estar atentos a algumas questões no momento do ofertório. Leve sempre consigo, irmãos, a não ser que haja um entendimento com o pastor da igreja, e o próprio pastor, ou dirigente, e o próprio pastor já deixou uma vez isso registrado. É muito deselegante você no culto estar com a salva, alguém pedir o troco e você, durante o culto, enfiar a mão lá e tira e vai. Não faça isso. Então leve sempre consigo um papel e uma caneta para anotar o irmão que você vai precisar dar o troco. Não confie na sua memória. Você pode, por exemplo, esquecer. Alguém pode lhe pedir troco. Você pode esquecer, inocentemente esquecer. E aí o irmão lá que pediu o troco pode ficar desconfortável, irmão Edilson, de pedir o troco. E aí, o adversário das nossas almas pode plantar uma sementinha lá na cabeça do cidadão. Aí no outro dia, você completou ano, a sua esposa lhe deu um relógio, uma gravata. Aí o inimigo colocou lá no coração, na mente do cidadão. Você está inocente, você esqueceu de dar o troco, ficou lá o troco, irmão Gilmar. Aí você, no outro dia, seu aniversário, você ganhou uma gravata. Aí o cidadão que te deu o dinheiro e você esqueceu inocentemente de devolver o troco, vai dizer: ó o troco ali meu onde está. O inimigo é sujo, irmão, sim ou não? Então leve sempre consigo um papel e uma caneta para anotar. E como bom obreiro, leve sempre consigo a sua oferta. Nem que seja, irmão, uma moedinha. Isso eu trago comigo, nem que seja R$1. E aqui é interessante, irmãos, você já sabe o que eu vou falar. Vou chover no molhado aqui. Existe o seu dízimo
e existe a sua oferta. Não confunda. Seu dízimo é os 10% daquilo que Deus lhe abençoou, seu salário. Mas traga sempre consigo uma oferta para o culto. É muito gratificante, é muito bonito, irmãos, quando a gente vê os obreiros aqui com a salva, e ele é o primeiro a ofertar. Geralmente nas congregações por onde eu passo, meu pastor, eu peço sempre para que os obreiros, antes de passar a salva para a igreja, passe a salva no púlpito. Porque nós somos os exemplos, nós obreiros somos os exemplos. Então traga sempre a sua oferta. E aí tem as fotos, né, de algumas construções. Aqui está a congregação de Batateira, né, evangelista Júlio César, já com a cerâmica, boa parte do púlpito também já com cerâmica. Aqui está a frente da congregação de Batateira e aqui a frente da congregação de Maçangano. O serviço eclesiástico do diácono. Meus irmãos, eu sempre digo isso quando eu dou minha palestra sobre o serviço do obreiro. Se eu tive 2 exemplos para servir como porteiro, que foi o meu sogro e o irmão Antônio Francisco, quando eu conheci o irmão Edilson, eu já era presbítero. Eu tive 2 grandes exemplos de diácono. Talvez, e digo isso com muita sinceridade, e é muito bom você reconhecer quem é excelente. Talvez, irmão Johnny, diácono Johnny, os 2 melhores que eu já vi servir na minha vida. Um já dorme no Senhor, o outro ainda está com vida. Eu cheguei aqui no dia 2 de abril de 2009. Primeiro culto que eu estive ali atrás. Foi uma quinta-feira. No domingo seguinte eu sentei aqui na frente onde eu fui apresentado. No outro domingo eu sentei na galeria. E da galeria eu vi 2 obreiros. E desde o segundo culto que eu os vi, que foi o domingo aqui, e a terça, melhor que o culto aqui na sede, quando eu cheguei era na terça, dali da galeria, eu olhei para esses 2 obreiros, 2 diáconos, e eu disse, eu quero ser igual a eles. Até que um dia, eu sempre fui um pouquinho adiantado, irmãos. Minha esposa, Alex, disse que se eu tivesse nascido com olhos verdes e cabelo bom, eu não chegava no céu. Aí Deus sabe o que faz. Eu sempre fui adiantado. Aí eu, dali da galeria, eu olhei os 2 obreiros aqui, eles tinham um ritual, Gilmar. Independente de eles estarem na porta, ou escalados ou não, eles ficavam na porta, já diáconos, até o momento da palavra. No momento quando o pastor fazia a leitura devocional, eles vinham e ficavam aqui em pé, irmãos, o culto inteiro, a não ser que o pastor pedisse para eles sentarem. E aí, no outro culto, eu passei, bem discretamente, fui ali, voltei, olhei para eles 2, se vocês me permitem ficar aqui com vocês, que presunção, que adiantamento. O não eu já tinha, né? E aí, para minha surpresa, disse, meu irmão, fique, vai ser uma bênção. O presbítero Gedilson já dorme no Senhor. O presbítero Melquíades. E para encaminhar para o final, o serviço do obreiro para a glória de Deus. O serviço do obreiro para a glória de Deus. O obreiro deve fazer a obra do Senhor, conforme eu já disse, com alegria, com excelência e para a glória de Deus.
Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. É dele que virá a recompensa. E tenham a certeza que se Jesus não voltar daqui a alguns anos mais adiante, se Jesus não voltar, alguém vai estar aqui onde eu estou, fazendo referência a você como um obreiro que serviu ao Senhor com excelência. Deixe, primeiramente, o seu nome escrito no livro da vida, mas também deixe-o escrito na memória de muitos que estarão olhando para você como exemplo de servo de Deus. Deus abençoe, muito obrigado, meu pastor.